Vou começar com uma frase de Sarah Palin. Ela diz que nós não aprendemos de qualquer um. Nós não outorgamos essa confiança a qualquer pessoa. Aprendemos a quem delegamos o direito de nos ensinar. Essa é uma sábia pensamentação de Sarah Palin. Em primeiro lugar, então, eu agradeço que vocês depositem essa confiança em mim. Agradeço que já são quase 2.500 pessoas que me acompanham, que me acompanharam no primeiro momento sobre como aprender, que aconteceu há 2 semanas atrás, dia 11 de abril. Utilizando o provérbio português, eu digo para vocês, é uma honra, é muita honra para uma pobre marquesa. Mas eu agradeço também o imenso carinho de tantos que me cumprimentaram ontem pelo meu aniversário, meus 87 anos. Certamente esse carinho contribui muito para que eu viva a vida com muita alegria e que aos 77 anos eu não tome nenhum remédio e não sinta nenhuma dor e possa seguir pesquisando essa coisa fantástica que é aprender. Preparando esse momento, eu li e reli vários textos. E como gostei de fazê-lo. Adorei reler, por exemplo, o livro do Gerard sobre Vygotsky. Esse aqui, ó. E intitulado Vygotsky, Pedagogo e Pensador do Nosso Tempo. Eu imagino que para as professoras, particularmente as alfabetizadoras pós-construtivistas, que atuam em 2 ou até 3 turnos diários, não há muito tempo para esse prazer, ler e reler tanto livro bom que existe, né? Mas eu recomendo a quem puder. Quando relemos o livro, descobrimos coisas que na primeira leitura nos escaparam. Mas, a bem da verdade, eu estou beneficamente intoxicada com a preparação desse momento. Pode ser que eu intoxique vocês, não tão beneficamente. Por isso, nós montamos para hoje a possibilidade de um anexo a esta live no Meet do Gempa. A Maura está enviando link para as pessoas que fizerem comentários ou perguntas. Seria um breve bate-papo depois das 20h30, que me dê um feedback do que eu estou conseguindo transmitir a vocês. Eu queria dizer o seguinte, que eu fiz hoje uma retrospectiva histórica da construção da tentativa de compreender como é que a gente aprende. E realmente é uma caminhada super, super interessante, mas eu confesso para vocês, pode ser que eu nem consiga terminar tudo que eu pensei. O que eu posso garantir para vocês é que eu aprendi bastante, pensando em vocês e preparando esse momento aqui, né? Porque tentar encontrar uma explicação de como se aprende depende da ideia que nos fazemos de quem aprende. Isto é, o que permite ou o que contribui para que uma pessoa aprenda. A resposta à nossa pergunta está vinculada a como nós concebemos as pessoas humanas. Por muitos séculos, perdurou a ideia de que nós somos um composto de corpo e alma. Lá está, no mito judaico-cristão, de que Deus fez o corpo de Adão de barro e depois assoprou sobre esse corpo, infundindo-lhe uma alma. E a ideia era de que a alma era imortal e o corpo era mortal. Mas o corpo não podia viver sem a alma. Mas quando Darwin concluiu que descendemos dos macacos, baratinou esse mito, né?
também permitiu que fôssemos mais livres para nos pensar. O pensamento dos pós-construtivistas sobre a constituição do sujeito que aprende é de que 4 instâncias nos levam a aprender: desejo, inteligência, corpo e organismo. Essas 4 instâncias são absolutamente interligadas e devem funcionar em harmonia. Quer dizer, o bom é que funcione em harmonia. Quando isso não acontece, se gera o desconforto e, quem sabe, até doença com pouco ou muito sofrimento. Essa formulação é de Sarah Paim, a cientista que vinculou psicanálise com psicologia cognitiva, que nós vamos hoje fazer a distinção também entre psicologia cognitiva e didática. E a Sarah constatou que ambas eram completamente divorciadas, porque no dicionário piagetiano, elaborado por Antônio Maria Batro, não havia o termo inconsciente. E no dicionário psicanalítico de Laplanche, não havia o termo inteligência. Na trilha, no seu magistral livro A Função da Ignorância, Sarah faz uma síntese maravilhosa da pessoa que aprende, explicitando que ela passa por 4 instâncias: desejo, inteligência, corpo e organismo. Nessa compreensão de como se constitui a pessoa humana, se apoia a proposta didática sobre o pós-construtivismo, que é muito mais recente do que o construtivismo. Vamos explicitar que o construtivismo e o pós-construtivismo são 2 teorias sobre o aprender. E lembremos que teoria é um conjunto coerente, fechado e completo de ideias que baseiam, que buscam explicar uma realidade complexa como é o aprender. Por sua natureza, 2 ou mais teorias a respeito da mesma realidade não podem se misturar. Metaforicamente, cada uma delas pode ser comparada à estrutura de um grande prédio. E esses prédios podem ter alguns elementos do mesmo material, mas as fundações, o alicerce, os pilares, as vigas e as lajes têm uma organização específica para cada prédio e não tem como associar-se às de outro. Entretanto, é possível fazer neles transformações complementares, porém não estruturais. Vocês vão ver que sobre empirismo e inertismo se fez depois complementações, muitos anos depois, né? Mas elas não são transformações estruturais. Foi o que aconteceu com o empirismo, ao mesmo tempo que Piaget, Vygotsky e Vallon elaboravam as bases do construtivismo, cada um acentuando determinado aspecto. Os 3 eram construtivistas, se baseavam na ideia fundamental de Piaget de que entre as percepções e os conhecimentos existe uma construção. Sim. Mas o Vygotsky, o Piaget se ocupou principalmente disso, que se interpõe entre a percepção e o conhecimento, que é a ação. E Vygotsky se preocupou muito mais com a linguagem. E Vallon, os 3 viviam mais ou menos na mesma época, se preocupou mais com o aspecto da emoção que está presente nas aprendizagens. Né? E, agora, nenhum deles era completo na compreensão do processo de aprendizagem, porque cada um pegou um aspecto particular para se dedicar. Mas eu quero fazer para vocês uma síntese histórica e queria dizer para vocês que eu gostei demais de ter visto isso, né? Que como se aprende, a primeira explicação, assim, digamos, socializada sobre como se aprende veio de Platão. Tá? Platão foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, né? Isso há 300 anos antes de Cristo, na Grécia. E o Platão, o que ele definiu? Ele definiu
Ele achou que nós já nascemos sabendo o que nós precisamos saber, né? E, e Aristóteles, que viveu na mesma época, contrariou completamente e disse que não era nada disso, que nós éramos uma tábula rasa e que todo conhecimento vinha das experiências exteriores. Que empiria, em grego, é experiência. Por isso, o nome da teoria dita por Aristóteles é empirismo. Empirismo. Bom, mas os dois, eles não formalizaram essas duas teorias. Elas foram, digamos assim, de forma superficial expressas. Só que, então, muitos anos depois, vejam bem, já em 1600, Descartes, Leibniz, Berkeley, Spinoza, eles formalizaram o empirismo e, não, desculpe, esses foram que formalizaram o racionalismo, tá? Formalizaram o inatismo através do racionalismo, quer dizer, os conhecimentos não vêm prontos, mas eles estão armazenados na razão, e através da razão que, que nós gozamos da presença dela, nós podemos realmente aprender a partir dela. E quem realmente formalizou o empirismo foi John Locke, Francis Bacon, Thomas Hobbes e John Stuart Mill e David Hume. Pela primeira vez, o empirismo aí foi formalizado. Então, veja bem, às vezes você pode pensar assim, quando eu falava disso e não lembrava dessa formalização, as pessoas podem pensar assim, então essas coisas são muito velhas, imagina, 300 anos antes de Cristo, elas não estão mais presentes. Elas estão super presentes, porque elas foram retomadas com super profundidade. Vejam bem, lá no século XVII, em 1600, tanto o inatismo como o empirismo, tá? Então, além disso, a própria reformulação, ou a formalização feita para o inatismo e para o empirismo ainda foi, digamos, aprofundada ou ampliada nesse século, já pelo behaviorismo, tá? Quando já estava nascendo o construtivismo. Legal? Mas eu quero dar uma cumprimentada aí, tá? A Cláudia Dalpiva, a Lucinha, a Suelen Matos, a Cristiane Pires. Eu já sei que eu não posso cumprimentar todo mundo, porque quando eu descobri que somos 2.500 pessoas a acompanharem esses momentos, realmente é difícil de poder cumprimentar todo mundo. Mas, querida Ana Cecília está aí, a Eveline, a Fabiane, a Rosilene, a Gladys, a Diná Valcha, Diná lá do Alegrete, né? Ana Cleide, lá de Fortaleza, a Lair, de Brasília, a Carla, também de Brasília, a Larissa, mas não é a nossa Larissa, porque veio, a Lúcia, a Luísa, Procati, a Ione, a Marilu. Bom, prazer enorme de ter vocês aí. Saibam que a presença de vocês me dá realmente muito gás, né? O fato de que, imagina, a gente poder estar estudando junto com mais de 2.000 pessoas, é genial, absolutamente genial, para quem tem o desejo de viver 115 anos, para poder socializar essa descoberta científica de como se aprende, que eu tive a sorte de ser beneficiada com ela, né? Mas, dizer o seguinte, lembre bem, uma definição de inatismo. Inatismo é o nome que se dá à crença de que existe algo inato ou programado na bagagem genética hereditária de cada ser humano,
que depois amadurecerá em determinadas etapas, até que a pessoa desenvolva, a partir dessas bases, o conhecimento, os conhecimentos. O conhecimento é, portanto, consequência de um desenvolvimento natural. Para o pinatismo, a construção via aprendizagem da cultura do meio exterior não existe. Não existe. O conhecimento vem de dentro. O desenvolvimento vem do organismo do sujeito. O empirismo, ao contrário, é uma teoria sobre o aprender que argumenta que todo conhecimento humano deve ser adquirido a partir de experiências sensoriais exteriores ao sujeito. Empiria significa, como eu já disse, experiência. Só a experiência preenche o espírito de ideias. E a frase célebre de Aristóteles é de que nada está na inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Agora, o construtivismo é a teoria que descobriu que entre as percepções e os conhecimentos existe uma construção, que é feita pela ação e pela linguagem. E diga-se, Piaget, que foi quem fez essa demonstração fantástica, ele se centrou muito na ação. Tá? Mas havia três grandes construtivistas, que eram Piaget, Vygotsky e Vallon. E Vallon nasceu um pouco antes que Vygotsky e Piaget, mas Vygotsky nasceu no mesmo ano de Piaget. Tá? Só que Vygotsky morreu com 37 anos e Piaget com 86 anos. Bom, então, vejam bem. E, além disso, Piaget tinha um centro de pesquisa absolutamente fantástico. Era Centro de Epistemologia Genética, em Genebra, onde ele tinha um apoio, sobretudo de Rockefeller, com muito dinheiro e com pesquisadores do mundo todo. Vygotsky, apesar de ter vivido só 37 anos e ter tido como grandes colaboradores Leontiev e Luria só, mas ele teve uma sacada fundamental. E Vallon, por outro lado, que foi professor de Lacan, né? E cada um deles se apegou num dos aspectos da ideia central de que a aprendizagem é um processo pessoal de cada sujeito, através da vivência de situações que o desafiem a pensar. Tá? Todos os três pensavam o mesmo. Entretanto, cada um deles se fixou num aspecto particular. Então, eu queria dizer a vocês, quando eu estava em Genebra, que eu disse a Piaget que havia no Rio de Janeiro, a chave do tamanho, uma escola construtivista, ele disse, não pode existir escola construtivista, porque eu não me ocupei do aluno inteiro, do sujeito completo. Eu só me ocupei do sujeito da inteligência, do sujeito da lógica. Tá? Agora, o sujeito da lógica, ele também é um sujeito do desejo, é um sujeito da cultura e é um sujeito social. Né? E quando ele fez 80 anos, num congresso grande que houve em Genebra, uma das pessoas afirmou, um dos pesquisadores que estava lá, que ele teria se ocupado do desejo. E ele disse, como que eu me ocupei do desejo? Aí essa pessoa respondeu, porque o senhor pronunciou uma frase célebre, que o prazer é a energia da ação. Ele estava muito preocupado com a ação, e ele disse que o prazer é a energia da ação. Isso é desejante, isso é da área do desejo, é da área da psicanálise, é da área da psicologia dos afetos, né, das emoções. E Piaget disse assim, gente, eu escrevi 60 livros sozinho, e 60 livros em colaboração com outras. E uma frase não significa que eu tenha pesquisado sobre isso. Eu pesquisei sobre o sujeito da inteligência, sobre o sujeito da lógica, certo? E ninguém pode fazer uma escola só baseado no construtivismo. Mas, assim mesmo, houve as pessoas fascinadas. Um deles
John Dewey, nos Estados Unidos, né, que fez a escola ativa. O próprio Zoltan de Ness dizia psicologia, psicomatemática, que seria uma teoria baseada na atividade. Tá? Na verdade, era o foco piagetiano, mas o próprio Piaget diz que só com ele não dava para construir uma didática, porque esses três, vamos saber, esses três eram psicólogos cognitivos, explicavam o que se passava na psique das pessoas, para que elas aprendam, para que elas construam o conhecimento. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: uma coisa, por exemplo, agora na pandemia, né, apareceu aquele monte de pessoas com uma doença, uma gripe terrível como era, e o que os cientistas foram procurar? Da onde que vinha essa doença? Bom, e pesquisaram e encontraram o vírus, esse que é SARS, não sei das quantas, o nome aí, né? E identificaram de onde ela vem. Vejam bem, isso corresponde metaforicamente, paralelamente, à psicologia cognitiva para o aprender. Eles descobriram de onde vem a doença, mas ainda não está descoberto o tratamento. Até hoje, a pessoa que tem Covid, não, não se sabe qual é o remédio específico. Então, se faz algumas coisas paralelas e tal, e, bom, felizmente foi feita a vacina. Mas vejo que há uma diferença entre a descoberta do porquê e depois a aplicação do como se combate, digamos, no caso de uma doença, de um micróbio que produz uma doença. Tá? A mesma coisa é Piaget, Vygotsky e Vallon, eles não eram didatas. Aliás, Piaget nem gostava muito da escola, confesso para vocês, tá? Ele achava que a escola atrapalhava, tá? Porque ou ele dizia, ou ela está ensinando mais do que os alunos podem, tentando ensinar mais do que eles podem aprender, ou está chovendo no molhado, não está ensinando. Tá? Vejam bem, Piaget começou a sua trajetória já em 1920, e o primeiro livro do Centro de Epistemologia Genética, que aparece a palavra aprendizagem, apareceu em 1950, tá? E que não foi escrito por ele, foi escrito pelas grandes três colaboradoras de Piaget, né? Nelder, Zielinski. Então, vejam bem, uma coisa é a psicologia cognitiva, a outra coisa é a didática. A psicologia cognitiva dá conta de explicar como é que acontece na cabeça das pessoas para elas aprenderem. Tá? E vejam bem, tem duas aprendizagens que nós fazemos, que o Vygotsky falou também dos conceitos do cotidiano e os conceitos científicos. Quer dizer, nós aprendemos coisas na vida, tá? Mas o importante é que realmente uma boa teoria, viu? Ela tem que ser construída em contato com o objeto da sua pesquisa, senão ela não é boa. Mas eu vou dizer, as características a primeira teoria eu já li para vocês, né, que o inatismo pensa que a construção via aprendizagem da cultura do meio exterior não existe. E, em compensação, o construtivismo acha que a gente é tábula rasa, e o conhecimento vem todo de fora, como se fosse uma folha em branco, e através das experiências exteriores que se escreve nessa folha. E o pós-construtivismo descobriu um processo individual entre as experiências e o conhecimento, que é essa construção através da ação e da linguagem. Tá? Claro que sempre permeada pelas emoções. Nada, o cérebro não registra o que não emociona. Tá? E também a outra coisa importante é distinguir quais são os papéis. Por exemplo, quando o Sarah Pain nos mostra que o organismo, se nós temos 4 instâncias do aprender, e o organismo ele é encarregado de fazer o registro. O organismo não entra na elaboração das aprendizagens, tá?
quem entra na elaboração das atividades, das aprendizagens, é a inteligência e o desejo que se concretizam no corpo. E o corpo só é registrado que está nele quando já está completo um sistema. O organismo não registra itens isolados. Tá? Isso é uma coisa absolutamente fantástica, gente. Bom, mas eu queria dizer para você o seguinte: que papel desempenham as teorias para a prática, né, para as práticas? Que influência tem teoria sobre a concepção de que se tem da constituição do sujeito? Esses aspectos embasam as práticas de que trata, de quem tenta ensinar. Vejamos, vou repetir o que é uma teoria. Uma teoria é um conjunto de ideias que busca explicar um aspecto da realidade. Uma condição para que esse conjunto de ideias seja uma teoria, é preciso que esse conjunto de ideias bem explique esse aspecto da realidade. E que as ideias, para tanto, elas sejam coerentes. Quer dizer, ideias desse conjunto não podem se contradizer, não podem ser incompatíveis, não podem não terem conexão umas com as outras, com um nexo mútuo e bem estruturadas entre si. Essas ideias têm que, têm que ser suficientes, veja bem, elas têm que ser coerentes, elas têm que ser suficientes para explicar esse aspecto da realidade. Portanto, esse conjunto tem que ser fechado e completo. Ele tem que se bastar para que um aspecto da realidade possa ser explicitado ou possa ser compreendido. E bem, é uma frase que Paulo Freire usava muito, mas que todos os cientistas sabem disso: não há prática que por trás não tenha uma teoria. Quer dizer, a prática, ela se apoia em ideias que, no nosso dia a dia, o nosso agir, né? Por que nós cozinhamos de um determinado jeito, fazemos uma determinada receita? É porque nós nos baseamos em um conjunto de ideias que tem essa coerência que nos foi legado, que a gente participou da captação disso. Quer dizer, por que eu faço certas modalidades quando eu estou cozinhando? A minha mãe me ensinou muito, a minha mãe transmitiu, e a minha mãe transmitiu porque ela tinha uma razão para a qual ela fazia daquele jeito. Então, não existe prática sem teoria, não existe prática sem teoria. Então, uma teoria é um conjunto de ideias coerentes, fechadas e suficientes. Tá? E as teorias não são construídas pela inteligência de pessoas humanas. Obrigatoriamente, elas não são boas, não são todas boas. Tá? Elas são boas quando elas rigorosamente são construídas a partir da realidade que elas querem explicar, quando elas são fruto de elaborações diretamente vinculadas com o objeto que se busca explicar. Então, as teorias, vejam bem, as teorias sobre o aprender, elas só serão boas se elas forem elaboradas a partir da prática de pessoas que estão tentando aprender. E se trata do aprender nas escolas, as boas teorias são aquelas que são construídas nas salas de aula, e não na torre de marfim de um centro de pesquisa, de uma universidade, distante do locus dessas aprendizagens. Então, eu quero mostrar para vocês as origens do pós-construtivismo, porque é o seguinte: construtivismo começou com Vallon, com Vygotsky e com Jean Piaget, tá? E ele foi aperfeiçoado por Gerard Vergniaud e Sarah Pain. Tá? Então, esses dois, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, por que o Gerard tem que explicar a aprendizagem na sala de aula? Porque ele foi para a sala de aula, ele ia todas as semanas.
pesquisar no coração do centro das aprendizagens escolares. Então, enquanto Piaget, não, Piaget nunca entrou na escola, né? Vygotsky, não, Vygotsky tinha uma aproximação maior e Vallon não tinha. Ele era um professor no Collège de France para Lacan, por exemplo, mas não para alunos, né, pequenos. Agora, Gerard, não, Gerard foi para a sala de aula. Sarah Paim também foi para a sala de aula. E o que eles conseguiram? Os dois, eles aprofundaram e realmente fundiram essas ideias dos três construtivistas, porque o que Sarah fez? Sarah se deu conta de que, como eu já falei, o dicionário do Bátaro não tinha a palavra inconsciente, e o dicionário de Laplanche não tinha a palavra inteligência. E a Sarah fez a fusão, percebeu que as coisas são absolutamente concatenadas, elas não são divorciadas como tinham sido pensadas por aqueles que estavam estudando e construindo esse tipo de conhecimento, né? Então, porque realmente nós temos que entender agora por que existe uma proposta de alfabetização tão eficaz como quem aplica, que é vinculada com o GEMP e comigo, e por que essa danada dessa proposta não é adotada? Nem nas escolas onde tem uma boa professora construtivista, como a Valéria, a escola continua só com aquela professora alfabetizando 100% e as outras alfabetizando menos de 50%, e as outras não são instadas a fazerem essa proposta. E depois que o GEMPA trabalhou 5 anos para o Ministério da Educação, quando o Fernando Haddad era o ministro, e em todos os lugares, provavelmente há pessoas aqui que participaram daquela experiência e que sabem que efetivamente os resultados eram extremamente positivos. E assim mesmo, as prefeituras, as secretarias de educação, elas não aplicam, não resolvem aplicar aquela mesma metodologia para ter melhores resultados, tá? Eu quero explicar um pouco por que isso está acontecendo. Que eu, ao preparar esse encontro de hoje, eu me dei conta da singularidade dessa nossa aventura pedagógica e didática, né? É que, vejo bem, uma coisa são os teóricos, e os teóricos, veja, os teóricos continuam nessa atualidade, tá? Eles continuam construindo explicações divergentes. Não é verdade que o empirismo era do passado. Não, 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 está vivíssimo, vivíssimo. Tá? Vivíssimo de que jeito? Sobretudo pelos behavioristas. Tá? Os behavioristas com Leibniz, né? Não, desculpe, sobretudo com Skinner. Então, e que viveu até 1949, tá? Não é assim algo tão antigo. Eu fiz justamente essa caminhada histórica das idades, das épocas em que viveram esses pensadores, né? Então, é do século passado, e ainda está muito presente a ideia, a formalização da ideia de que são as experiências perceptivas que interessam. Tá? Então, vê bem, e Skinner superaperfeiçoou o empirismo, dizendo que para cada estímulo se tem uma resposta, e que ensinar é procurar os estímulos que produzem aquela resposta. E depois, Pavlov e outros que reforçaram o empirismo,
Eles vêm dizer assim, e se a gente recompensar quando a resposta foi dada pelo sujeito, a gente pode intensificar a relação, digamos assim, incrementar essa relação estímulo-resposta, onde vem duas coisas. Uma é a compensação, dá um prêmio pelo acerto, e a outra é a repetição. Pela repetição, se condiciona que a resposta seja gravada na, na cabeça, na inteligência das pessoas que estão aprendendo. Né? E também o seguinte, surgiu também essa mesma época, tá? Ah, ah, o, algumas pessoas, assim como algumas pessoas, que eu falei de John Dewey, mas tem outros que resolveram fazer um construtivismo puro, por exemplo, como Emília Ferreira, né? Então, que o próprio Piaget disse que não dava para fazer uma didática só com o construtivismo que ele tinha estudado. Mas há um grande número sobretudo de brasileiros, que acharam que dava para fazer uma didática só com as ideias de Vygotsky e criaram a ideia de uma histórico-cultural. A ideia de que Vygotsky trabalhou com essa teoria de histórica-cultural, ela foi, sobretudo, ampliada e aprofundada por Luria, que era o grande colega dele, que viveu muitíssimo mais do que ele. Mas as pessoas fizeram a seguinte ideia, sobretudo aqui no Brasil, que Piaget era um burguês, que, portanto, era de direita, porque ele era suíço, né? E quando o Sarrapain também mostra tão bem como o conhecimento não é de esquerda ou de direita. O conhecimento, se ele é válido para qualquer um dos lados. Agora, vejam bem, então, o que aconteceu aqui no Brasil? Um grande número de brasileiros, professores nas universidades, acharam que era de criar uma didática construtivista, construtivista baseada nas ideias das ideias de Vygotsky, tá? Que foi batizada como como é que é, gente? Como eu não me concordo com ela, né? Agora não me veio a palavra correta, é sensório social. Quem é que me ajuda aí? Agora você não pode falar, né? Bom, mas vocês vejam o número grande de brasileiros, tá? A começar por Miguel Arroio, Moacir Gatotti, Demerval Saviani, todos eles acharam que a gente poderia se contrapor a Piaget, né? E fazendo fazendo uma outra sócio-interacionismo, tá? O sócio-interacionismo. E então, Walter Garcia, José Carlos Libânio, Carlos Rodrigues Brandão, Rubem Alves, Celso Vasconcelos. Então, foram muitas as influências, compreende? Para dizer, não, existe uma outra teoria que, na verdade, não existe, porque Vygotsky diria o mesmo que Piaget disse, só com a minha elaboração, o sujeito que eu estudei, ele não está completo. Tá? E, então, além disso, gente, além disso, no Brasil, por que sobretudo a alfabetização pós-construtivista, que a gente está cansada de mostrar, nós já mostramos durante 5 anos para 240 municípios brasileiros em todos os estados que ela funciona. Tá? E por que ela não é aplicada? Não é aplicada porque surgem outras ideias que vão passando o horizonte aí. Uma das ideias é a ideia de Paulo Freire.
Paulo Freire é uma pena que ele tenha sido mal interpretado, entende? Porque, por exemplo, bem concretamente, quando Piaget dizia assim, os alunos já sabem alguma coisa, não é verdade que eles são uma tábula rasa. Me parece assim que ele profetizou que o aluno que vem para a escola, como uma das minhas alunas agora, que eu sou alfabetizando adultos do Banco da Cruz, que veio pensando que se escreve com desenhos, as duas vieram pensando que se escreve. Isso é um conhecimento, já é um conhecimento, tá? É, então, quando Paulo Freire disse isso, as pessoas interpretaram que os alunos já saberiam a respeito do conteúdo, tá? Na parte final. E não é verdade. Os alunos vão percorrer esse processo. Tá? A outra ideia, então, que o professor aprende com os alunos. O professor aprende, sim, com os alunos, mas interpretaram que aprende, que os alunos já sabem aquilo que, por exemplo, eu vou ensinar história, eles terão conhecimentos de história. Não. O que a gente aprende, o professor aprende, ele aprende o processo dos alunos, que esse ele é sempre novo e original. Cada turma é diferente da outra. Então, eu aprendo como professora, estou aprendendo no Morro da Cruz. Ontem, apesar de ser meu aniversário, já tivemos aula, uma aula magnífica, né? E então, eu aprendo quando preparo as aulas para eles, mas eu aprendo porque eu estou pensando, eu não estou aprendendo a ler e escrever eu já sei. Se eu não souber ler e escrever, eu não posso ensinar para eles. Então, uma pessoa não pode ensinar matemática se ela não sabe matemática. Agora, nenhum de nós já sabe qual vai ser o processo dos alunos. Esse processo eu vou aprender junto com eles, né? Agora, então, a outra coisa, a ideia de que Paulo Freire criou uma proposta de alfabetização. Eu digo que fui super amiga dele, assim como a Ana Cecília, que está conosco aí. Paulo Freire, mais uma vez, de público, disse: não, eu não criei método nenhum. Quem entende de alfabetização é a Esther. Tá? Porque Paulo Freire, o método, o fato de usar palavras significativas é uma coisa, mas o método de alfabetização, que é pegar da palavra e de separar em sílabas, é um método analítico já conhecido desde o século retrasado. Quer dizer, de fato, como método de alfabetização, não Paulo Freire não instituiu. Mas é lamentável que o Instituto Paulo Freire ainda hoje ofereça um curso de alfabetização pelo método Paulo Freire. Você acha que se Paulo Freire puder nos ouvir, ele está feliz que eu esteja dizendo isso, porque ele cansou de dizer, ele não criou método nenhum de alfabetização. Ele foi genial em vários outros aspectos de visão de mundo para todos nós, e, sobretudo, a antropologia das aprendizagens, ligar a aprendizagem com a vida. Isso, Hernani Fiore, nosso filósofo gaúcho, super amigo dele, que uma vez eu fui ao Chile, quando eles estavam exilados lá, almocei na casa do Fiore junto com Paulo Freire, eles eram super amigos, e o Fiore dizia, a grande sacada de Paulo Freire foi a antropologia das aprendizagens. Perceber que tu não aprende desvinculado da vida, tá? Como eu me lembro muito bem, o Patrick, que alguns conhecem, até o filme que nós temos sobre esse menino que passou 3 anos na escola e não reconhecia a letra E, tá? Não sabia que letra era aquela, e que se alfabetizou em 5 semanas, numa turma inteira, com a nossa excelente professora Ângela, e, e, e realmente a possibilidade de aprender, ela está vinculada com a boa compreensão do processo daqueles que aprendem, bom, que estão aprendendo. Eu tenho que ir ao encontro do processo deles para realmente poder ter sucesso. Bom, mas eu queria então mostrar a vocês o seguinte, que ah, o, o, por que está tão difícil, está tão difícil, né? Está tão difícil.
de as pessoas aplicarem. Nós temos 60 milhões de analfabetos adultos. Antes da pandemia, na última avaliação que foi feita pelo Ministério da Educação, nós alfabetizávamos 40, menos de 45% a cada ano letivo. Quer dizer, é uma catástrofe nacional. Mas isso parece que não impressiona as pessoas. E as pessoas ficam insistindo em usar, por exemplo, o método fônico, né, que é um método empirista. Quer dizer, de uma teoria de aprendizagem realmente para lá de incompleta, porque ela já foi superada com toda a clareza pelas ideias do construtivismo. Mas, ainda mais o seguinte, o construtivismo ele tem essa característica de abordar aspectos particulares do processo de aprendizagem, e o pós-construtivismo é que justamente pôde fazer a fusão deles através das ideias de Gerard e de Sarah Paim. Tá? Agora, a didática do pós-construtivismo, a primeira didática que apareceu foram as 3 didáticas da alfabetização que foram construídas, claro, eu como autora, mas que ela foi fruto de um processo coletivo de professoras que usaram do pós-construtivismo, portanto, fazendo uma vinculação entre ação, linguagem e o social, porque quando o Vallon fala das emoções, e que tem sede no nosso inconsciente, e ele mostra como nós somos geneticamente sociais, porque nós temos um outro que nos habita, e que esse outro, com O maiúsculo, que Lacan caracterizou assim, esse outro ele é construído a partir dos outros de fora, quando ele mostrou a riqueza dessa dimensão social nossa, mas que é a sede das nossas emoções, dos nossos afetos. Tá? Então, juntando Vallon com Vygotsky, com 2 coisas de Vygotsky, porque Piaget trabalhou mal a linguagem. Vai lá, leiam aquele livro do Gerard, como ele mostrou que trabalhou mal. Eu gostaria também de recomendar, se alguém, eu nem sei se existe em português, mas esse livro é Vallon, leitor de Freud e Piaget. Gente, também é uma gostosura para mim, uma gostosura de relevo, né? Porque é justamente uma aproximação das ideias de Piaget e das ideias de Vygotsky a um aspecto que nenhum dos dois abordou com profundidade, foi essa dimensão social, mas do social vinculado com as nossas emoções, né? Porque então ele nos mostra como realmente esse outro que nos habita é o que dá conta, sobretudo, dos nossos sentimentos, né? Então, vejam bem, aí mas Sarah Paim e Gerard ainda não são didatas, eles são psicólogos cognitivos. Eles explicam como é que se aprende. Agora, como é que se faz para que as pessoas aprendam, comparando com o coronavírus, quer dizer, o Vygotsky, Piaget, Vallon, Sarah, Gerard, eles descobriram o vírus. Quem é que vai descobrir qual é o tratamento é a didática, no caso nosso, das aprendizagens. Então, vejam bem, queria que vocês percebessem a dimensão que nós estamos vivendo. Outra coisa importante que Gerard foi quem esclareceu, que ninguém aprende a aprender genericamente. A gente aprende em cima do concreto do campo conceitual. Então, graças a Emília Ferreiro, que explicitou as etapas, o processo para a alfabetização, para o campo conceitual da alfabetização,
Aí a Emília vê bem. A Emília, ela não fez didática, ela fez processo cognitivo. Ela fez psicologia cognitiva. Ela mesma sabe que ela é uma psicóloga. Ela não é uma especialista em didática, tá? E parece que eu sou as duas coisas, né? Que eu sou uma psicóloga cognitiva e, ao mesmo tempo, uma especialista em didática, em como se transfere os conhecimentos da psicologia cognitiva para o dia a dia da sala de aula. E tem mais uma coisa importante, é que quando se descobriu que não existe uma generalidade para o aprender, e que o aprender é feito a partir de situações concretas, e que não é a partir da leitura de textos já elaborados sobre aquilo, que é o que ainda preside as aprendizagens em todos os níveis, desde a pré-escola até as pós-graduações, e que realmente esse tipo, só quem consegue aprender é quem, por sua conta, faz um malabarismo de, a partir dessas leituras, é, pensar e elaborar a sua construção. Senão, as pessoas apenas memorizam. E a memorização é temporária, temporária, tá? Eu queria dizer a vocês que no outro nosso momento, eu acenei para a tabuada. Eu vejo muitos e muitos adultos que não sabem a tabuada. Não sabem. Não sabem quanto é que é. 7 vezes 8 dá um pânico, né? Ah, mas decoraram. Quando eles estavam no terceiro, no quarto ano, a professora exigia que decorasse, eles decoraram. Aí você vai. A memorização não é perene. Você vai, porque para eu aprender, eu sei quanto é que é 7 vezes 8, mas não é porque eu decorei. É porque eu vivi muitas experiências, lógico que também estudei matemática, mas que me levaram a construir esse resultado. Não é porque eu memorizei. Então, mas ainda perdura, infelizmente, largamente essa ideia, não é, de que aprender é memorizar. Tanto que as pessoas fazem assim, ó, ensinam no trimestre, as escolas até hoje, depois fazem a avaliação. E se o aluno não alcança um certo teto, ele fica devendo aqueles conhecimentos para recuperar no fim do ano. Alguns até começam a recuperar antes. Mas, gente, isso não tem nada a ver com o verdadeiro processo de aprendizagem, isso é só processo de memorização. Eu sempre conto que eu fui excelente, tive excelentes notas numa disciplina que eu fiz no curso de matemática, e quando eu fui fazer o mestrado em Paris, e que lá eu escolhi uma disciplina que tinha outro nome, e eu pensei que era uma coisa que eu nunca tinha estudado. Quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu fui olhar os meus documentos do curso de matemática, eu fiquei pasma de que aquela disciplina que eu fiz inteira lá em Paris, e que eu pensava que eu estava aprendendo pela primeira vez, teoricamente estava tudo no meu caderno. O professor escrevia no quadro, a gente copiava, depois ele dava os exercícios, eh, e depois, um mês depois, era por mês, já se fazia uma prova. E o que na prova a gente tinha que se lembrar do que ele tinha ditado para nós, né? E aplicava. E o exercício que caía na prova era apenas com outros números. E era só aplicar a mesma regra que tinha se decorado com o exercício que ele tinha feito na aula. Eu fui uma brilhante aluna, tirei quase média 10 nessa disciplina, e qual a minha constatação? Não tinha aprendido nada. Não tinha aprendido nada. Porque cheguei em Paris e pensei que era uma disciplina nova, e não é que era a mesma, era a mesma. A teoria era igualzinha, só que eu decorei, passei, mas não aprendi. Então, se nós, como é que nós vamos agora acabar com essa ideia de que o professor tem que fazer a avaliação imediata sobre aquilo que ele ensinou naquele período,
E não é como nós fazemos uma aula entrevista que vai ir ao encontro do que, em que nível do processo o aluno está, compreende? E, por outro lado, vejo bem, o, o que é preciso para que eu possa fazer didática a partir do pós-construtivismo. Só posso fazer didática, em primeiro lugar, se eu conheço perfeitamente o objeto, o conteúdo do que eu quero ensinar. Segundo, se eu conheço as etapas desse processo, que é daquele campo conceitual. Quer dizer, o GEMPA tem a sorte de ter construído essa proposta para a alfabetização. Eu tive a sorte de fazer essa construção para uma aprendizagem específica de matemática, que, aliás, é super importante, mas eu consegui descobrir qual é digamos, a forma de que eu ensine a rede de hipóteses baseada nas relações de ordem parcial, que tive a alegria de ouvir de Piaget dizer que esse era um excelente instrumento que ajudaria a bem raciocinar. Tá? Então, mas pedaço para quê? Pós-construtivismo, a psicologia cognitiva do pós-construtivismo, ela entre nas escolas, é preciso que haja uma compreensão, não existe uma generalidade, eu tenho que ter aspectos específicos. Gerard, que orientou mais de 80 teses de doutorado, então, para casos específicos, por exemplo, teve uma moça que estudou para o caso específico de moral, quando é que as crianças achavam que uma coisa era moralmente adequada ou não. Mas não se, eu preciso construir realmente, descobrir a compreensão, como Emília Ferreiro descobriu as etapas do processo de aprendizagem da alfabetização. Eu descobri os processos da aprendizagem para esse aspecto da matemática. E nós já descobri também, como professora de matemática, os aspectos, as etapas do início das aprendizagens. No primeiro ano primário, nós sabemos quais são os níveis que os alunos passam, temos uma aula entrevista, e, sobretudo, nos darmos conta de que a aprendizagem ela é fruto de uma rede. Eu queria mostrar para vocês, mas se a gente fizer esse encontro a posteriores naquele link que algumas pessoas provavelmente já estão recebendo, mostrar o seguinte, aquela lâmina que alguns de vocês já cansaram de ver, onde tem 3 polos, o sujeito que aprende, a realidade e os outros. E mostra que o inatismo, a representação gráfica do inatismo é só um círculo em torno do aprendente. O conhecimento está todo nele. O empirismo, o conhecimento vai dar realidade para o aprendente, porque a ideia é de que tudo que está na inteligência veio pelas percepções. Agora, já o construtivismo já mostra como entre essa passagem e o conhecimento existe uma construção, que é o retorno da realidade para o aprendente e do aprendente para a realidade. São 2 flechas. E aquela a representação do pós-construtivismo tem sete flechas. Tem da realidade para o aprendente, do aprendente para a realidade, da realidade do aprendente para os outros e dos outros para a realidade. E ainda dele para ele mesmo, que a gente aprende também com o nosso outro, com o O maiúsculo. E mostrar que essa representação é bem diferente de quem está aqui e que já conhece bem a proposta de alfabetização pós-construtivista, é bem diferente da rede de hipóteses da alfabetização, ou da rede de hipóteses do início das aprendizagens matemáticas. A rede de hipóteses é da didática.
aquela outra representação que eu acabei de falar é da psicologia cognitiva. Então, saber o seguinte, para sair da psicologia cognitiva e chegar para a didática, vai ter que ser por campos conceituais. Tá? Quando o Gerard disse, olha, a pandemia é um campo conceitual. Se a gente conseguiu sobreviver a ela adequadamente, é porque a gente construiu uma aprendizagem. Às vezes, usou máscara, lavou as mãos, não se aglomerou, né? Então, nós aprendemos a didática das descobertas relativas a essa epidemia aí, né? Internacional. Eu escrevi no livro sobre a teoria dos campos conceituais uma experiência, o campo conceitual de um amor. Então, vejam bem, é preciso que a gente construa quando... Vê bem, eu fiz uma live sobre o campo conceitual da pandemia e Gerard ainda era vivo e eu discuti com ele. E Gerard disse, não, a pandemia constitui um campo conceitual. Ela tem vários eixos de consideração para compreendê-la e, realmente, para bem vivê-la, as pessoas têm que percorrer esses vários eixos e ela configura a complexidade de um campo conceitual, né? Mas nós temos campos conceituais em muitos aspectos da vida, compreende? Que estão aí, porque aprender não é só na escola, a gente aprende no dia a dia da escola. Então, vocês vejam bem, é difícil que, mesmo, veja uma professora pós-construtivista no primeiro ano, alfabetiza. Se ela vai para o quarto ano, ela, mesmo sendo pós-construtivista, conhecendo a didática pós-construtivista para o primeiro ano, o GEMPA não construiu para o quarto ano. Nós já temos um trabalho, no segundo ano já temos, porque outra coisa, uma proposta didática não é feita teoricamente, ela é feita em cima de experiências e, na verdade, ela só se configura como uma proposta didática cientificamente aceita depois de 7 anos. 7 anos que ela foi aplicada e que os alunos foram acompanhados, que foi o que nós fizemos quando, há 40 anos, eu fui a professora alfabetizadora na Vila Santo Operário, e até hoje eu tenho contato com esses alunos, vendo o que aconteceu com eles. Se alguém, por exemplo, deixou de ler e de escrever, se aquela alfabetização foi realmente perene. Tá? Então, as pessoas... Quantas vezes as professoras se acham no direito? Eu pego as ideias lá do GEMPA e eu transformo, eu pego outra história, eu faço as mesmas fichas didáticas, os mesmos jogos. Negativo, gente. Proposta didática é coisa para cientista, é coisa para pesquisador, tá? Porque as pessoas pensam, quando nós aqui do GEMPA, né, da nossa equipe, fazemos um novo caderno didático, que a gente repete o anterior, nunca repetimos. Nós criamos outras ideias e temos outra coisa importantíssima, é que o conhecimento, ele é o que há de mais obsoleto no mundo, porque conhecer é explicar a realidade. A realidade é muito complexa, e muito ampla e muito profunda. Nós estamos longe de compreender a realidade magnífica que nos é oferecida quando somos vivos, né? E veja a internet, não foi um susto? Quem é que há pouco tempo podia pensar que a gente estava chamando um Uber e depois acompanhando onde é que a gente anda? Sai o filho daqui da minha casa e eu fico vendo onde é que ele vai, de que horas ele vai chegar, né? Uma coisa genial, fantástica, fruto da nossa compreensão da realidade, da descoberta das ondas, enfim, e
E sabe Deus onde é que nós vamos chegar, né? Onde é que nós vamos chegar? Quer dizer, o conhecimento, isso que, por exemplo, isso que nós hoje compreendemos sobre a aprendizagem, vai ser melhorado. Efetivamente vai ser melhorado. Eu não posso dizer que essa verdade é eterna. Essa ideia de verdade eterna, ela vem das religiões. Deus sabe tudo e ele vive sempre, sempre viveu, ele, né? Então, existem verdades que permanecem. Não, existem lógicas que permanecem, mas conhecimentos específicos da realidade, eles vão se enriquecendo à medida que nós vamos aprofundando os nossos conhecimentos, né? E o Jeff está me pedindo que eu lembre das pessoas que se inscreverem no canal do YouTube meu, né? Isso é preocupação desses meus assessores queridos. E seguir no Instagram e seguir a página de Esther Pilar Grossi no Face, tá? Tá aqui a Daniela Loss, né? Tá a Doroteia, que fez curso conosco no ano passado, a Samara Cristiumal, a Fabiana Canavieira, lá do Maranhão, a Edna Salles, bom, tem provavelmente muitíssimas pessoas. Mas o que eu gostaria de dizer a vocês é isso, que eu me dei conta, ao preparar, quanto tempo falta? Que nós estamos engatinhando na aplicação dessas descobertas já sensacionais do pós-construtivismo. Pois é, uma ideia que invariante operatória é uma coisa fantástica, fantástica. Mas nós estamos engatinhando, por quê? Porque elas não se aplicam genericamente para todos os conhecimentos. Eu tenho que trabalhar campo conceitual por campo conceitual. Então, há muita pesquisa que precisa ser feita. Mas eu vejo já professores universitários se dando conta de que mandar os alunos lerem ou apresentar, como eu estou apresentando para vocês, só uma falação, as pessoas memorizam, mas elas não aprendem. E memorizando, elas esquecem. E aprendendo é para toda a vida, para toda a vida. Certo? Está na hora, gente? Já passou até. Pronto. Lembra que a senhora Você já desligaste, então, o Instagram? Não. Lembra que a senhora vai estar no Meet agora disponível e que o link está no... Eu vou estar no Meet, tá, gente? Daqui uns minutos, tá? E o link está no comentário. Quem recebeu o link e quer estar lá, nós estamos para ter uma conversa um pouco mais, digamos, próxima, vocês me darem um feedback do que eu disse a vocês. Pode ser válido ou pode não ser válido para vocês. Pastor